Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 12 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que aparece nesta primeira matéria que eu trago para discussão. Diz a matéria: Moscou acusa Kiev de planejar ataques a missões diplomáticas russas na Europa. E isso que foi dito aí pela inteligência russa não é nenhuma surpresa. Acho que todo mundo que está acompanhando atento o que acontece na Ucrânia e o modus operandi tanto da Ucrânia quanto de quem lhe banca, o governo ucraniano quanto quem lhe banca, que é o projeto da OTAN, sabe que a prática do terrorismo não só foi apoiada, como ela foi estimulada. A inteligência ucraniana que desenha esses ataques terroristas aí, essa inteligência foi construída pela inteligência dos Estados Unidos. Já teve matéria da mídia dos Estados Unidos demonstrando como foi a CIA que construiu o atual aparelho de inteligência ucraniana, de forma que tudo que a inteligência ucraniana está fazendo tem uma conexão e, lógico, que é do conhecimento de quem está apoiando a Ucrânia nessa guerra. Então, a Ucrânia não é apenas apoiada, como estimulada a promover o terrorismo. Então, quando a inteligência russa denuncia isso, e que isso pode acontecer nesse cenário de desespero ucraniano e de vários setores da OTAN, acho que ninguém fica surpreso, pelo menos ninguém que acompanhou de maneira atenta a forma como a Ucrânia e a OTAN têm se comportado ao longo de toda essa guerra. Letras vermelhas. A inteligência russa diz que seria uma ação desesperada para tentar impedir as negociações do final da guerra, já que tanto o governo ucraniano não está satisfeito com esse desenho, já que foi deixado de fora e por motivos óbvios. O papel desse governo é impedir um cessar-fogo, por isso que foi deixado de lado. Até porque, a partir do momento que a guerra acaba, esse governo aí perdeu a validade. Então é lógico que ele vai trabalhar para que a guerra não acabe. Ou vai tentar fazer isso até que consiga um bom desembarque para todas as figuras que compõem o governo. Que são figuras que estão numa enrascada ali por tudo que fizeram. E a OTAN não vai assumir a responsabilidade de todos esses crimes que foram cometidos. Então o pessoal está tentando construir aí um desembarque seguro e prolonga a guerra até onde der. E por setores que ganham com a guerra, que também não querem que a guerra acabe. Então seria uma ação desesperada desses setores para impedir as negociações. Aí promover o caos mesmo. Letras azuis. Alguns países alvos podem ser, isso ainda segundo a inteligência russa, tá? São a Hungria e a Eslováquia. Primeiro, que geram o caos, e segundo, que tem governos, tanto na Hungria quanto na Eslováquia, que são críticos dessa agenda do Zelensky e da agenda do prolongamento da guerra. Aí o que aconteceria? Seria matar dois coelhos com uma cajadada só, gerar o caos, tentar impedir as negociações do final da guerra com a geração desse ambiente de turbulência e atingir ainda países que são críticos, tanto do governo Zelensky quanto do prolongamento da guerra, tanto quanto são também das sanções contra a Rússia, que faz parte do projeto, do pacote no qual essa guerra está incluído. Já que um dos objetivos justamente é promover sanções contra a Rússia e romper relações energéticas entre a Rússia e a União Europeia. É preciso observar aí que esse movimento ele atingiria ali vários objetivos, atingindo Hungria e Eslováquia, que tanto dentro da OTAN quanto dentro da União Europeia são uma espécie de pedra no sapato, já que Hungria e Eslováquia fazem parte, né, tanto da União Europeia quanto da OTAN, e tem uma posição divergente se a gente compara com vários interesses ali que querem prolongar essa guerra. Letras vermelhas, está aí no mapa a Eslováquia pintada de laranja e a Hungria pintada de amarelo. Letras vermelhas, a Rússia aponta que a União Europeia tolera os atos terroristas da Ucrânia como método. Então há uma tolerância, não só uma tolerância como um estímulo. A gente teve ataques a várias figuras russas ao longo dessa guerra que foram atentados terroristas. Teve o caso da Daria Dugina, teve o caso de outras figuras ligadas ao governo, setores ali de chefia de departamentos importantes, que foram alvo de atentados.
E não houve a condenação desses atentados, inclusive, muito pelo contrário, teve o estímulo desses atentados aí por parte de setores da OTAN e por parte dos setores da União Europeia. Só que a questão é que no momento de desespero em que a Ucrânia e vários setores que apoiam o prolongamento da guerra se veem emparedados, todo esse terrorismo que foi lançado contra a Rússia, ele pode ser lançado contra a própria Europa para impedir a negociação. Daqui a pouco eu vou discutir aqui com vocês uma fala do Medvedev, que compõe o governo russo, é ex-presidente russo que hoje compõe o governo Putin, que vai justamente nessa linha. De que agora, no meio dessa situação de desespero, o pessoal vai apelar certamente para o terrorismo. Já estava apelando antes, imagina agora. Quando a gente olhava aqueles textos do Atlantic Council, que colocavam ali, que é um centro de estudos da OTAN, que colocavam a estratégia da defesa ativa, e a proposta ali era defender-se como dá e, dentro do possível, gerar um ambiente adverso dentro do território russo, inclusive atacando civis. Quando civis são atacados de maneira proposital para gerar um ambiente de terror e dificuldade para o país, o nome disso é terrorismo. Então, o terrorismo foi autorizado. Só que agora esse terrorismo que foi autorizado, ou pelo menos vários setores silenciaram sobre ele quando a Ucrânia promovia, isso pode se voltar contra esses próprios setores. Letras azuis. Agora esse método pode ser aplicado contra países da Europa para geração de caos. O que eu tenho comentado aqui é que dificilmente eu consigo imaginar vários desses setores tolerando que essa guerra acabe tranquilamente e um ambiente de estabilidade volte à Europa para que a Europa possa reatar relações comerciais com a Rússia. Vários setores trabalham para que essa guerra ela acabe passando o bastão para uma outra tensão ainda maior. Agora, o que vai fazer, o que vai significar essa passagem de bastão, a gente não sabe. Agora, é bastante prudente pensar que esse pessoal vai tramar alguma coisa nesse período aí. Letras vermelhas. A Ucrânia já antecipou as suas ações ao atacar o oleoduto ligado ao capital Yankee europeu. Eu discuti com vocês recentemente isso aqui. Foi um ataque que ocorreu dentro do território russo, mas que atacou estruturas ali ligadas ao capital europeu e dos Estados Unidos, que fazem parte de um consórcio de empresas. Alguns setores dizem que foi erro de cálculo, que a Ucrânia não viu o que estava atacando e, como era o território russo, atacou igual. Eu acho difícil. Acho muito difícil aceitar essa tese. Acho mais fácil que seja um envio de recado. Porque aí eu vou atacar os meus aliados, porque vários setores dos que eram meus aliados hoje já não estão fazendo esse trabalho. Então eu vou mandar recado. Vou mandar recado atacando estruturas deles. Pode ser sim um envio de recado aquilo ali. O ataque àquele oleoduto que eu discuti com vocês aqui recentemente. Letras azuis. Setores insatisfeitos podem apoiar a iniciativa ucraniana. Então não é só o governo Zelensky. O governo Zelensky ele ainda é bancado no poder por setores transnacionais que querem o prolongamento da guerra e que são setores perigosos. São setores que estão vendo que ainda dá para tirar suco dessa guerra da Ucrânia. Que ainda dá para exigir mais da Ucrânia, porque o prolongamento da guerra prolonga também todo um cenário em cima do qual esses setores capitalizam, estão ganhando dinheiro em cima desse cenário. Então, esses mesmos setores não vão ver nenhum problema, já que não viram até agora, em bancar operações, em apoiar operações, em ajudar a estruturar, inclusive dentro da Europa, operações terroristas. Para bagunçar o cenário, para que a guerra da Ucrânia acabe com a criação de um novo ambiente de tensão que vai manter a Europa nessa crise. Até porque essa crise é fundamental para que esses setores sigam ganhando muito dinheiro. Ou seja, hoje, para mim, na minha opinião sincera, é mais plausível pensar que vai acontecer alguma atividade desse tipo do que pensar que ela está muito distante de acontecer. Isso é muito mais uma obviedade do que um absurdo, dado tudo que a gente viu. O terrorismo ele foi rotineiro ao longo dessa guerra por parte do governo ucraniano e apoiado pela OTAN. E, logicamente, estruturado também pela OTAN. A OTAN foi parte dessa guerra. Não oficial. Ela fez de tudo para fazer com que parecesse extraoficial, né? Uma atuação extra. Mas ela esteve diretamente com mercenários, com, entre aspas, instrutores, claro, com seu equipamento ali na Ucrânia. E, claro, vários desses setores aí, muitos estão querendo desembarcar porque percebem que talvez não tenham mais o que ganhar ali e podem ganhar com um redesenho desse final de guerra.
Tanto é que o Trump parece, esses setores em volta do Trump que estão apoiando ele nessa iniciativa com a Ucrânia, parece que estão partindo para essa questão. A gente ganhou aqui enquanto dava, agora vamos fazer um desenho onde a gente continue ganhando. Tanto é que o Trump ele parte por uma partilha da Ucrânia conversando com a Rússia. Essa é a iniciativa do Trump. Agora outros não querem largar o osso e podem ser que apoiem sim aventuras bem perigosas da Ucrânia. E a inteligência russa está denunciando isso aí. Aí o que eu estava comentando com vocês antes, que é a fala do Medvedev, que é ex-presidente russo, hoje ele é parte do governo Putin, é o que aparece nessa matéria, a fala dele. Ó. O rato está em uma situação difícil, Zelensky fará de tudo para interromper as negociações. Então, tentando dificultar as negociações de um cessar-fogo, o Zelensky pode lançar mão, com o apoio de setores que também não querem acabar com a guerra, de ataques terroristas, inclusive contra a sua própria população. É justamente isso que o Medvedev está comentando aí. Letras vermelhas. Ele diz, o Medvedev, que aparece na foto para vocês, que a Ucrânia pode promover ataque de falsa bandeira contra a sua própria população para culpar a Rússia, porque isso geraria um ambiente internacional desfavorável para negociações com a Rússia. Sabendo que o Zelensky ele teme o fim da guerra, porque o fim da guerra representa o fim do seu governo e sabe-se lá de que maneira ele vai ser desembarcado do poder, tanto ele quanto a sua base política, aqueles que governam com ele, assim como os setores empresariais ligados a ele, setores militares ligados a ele também. Todo esse arranjo aí teme o desembarque, como vai se dar, porque a OTAN não vai assumir responsabilidade sobre tudo que foi feito. Então, certamente, esses caras temem como essa guerra vai acabar. Esse pessoal pode assumir riscos maiores para conseguir um bom paraquedas. E é aí que está o perigo. Quanto mais desesperadora a situação para o Zelensky e a sua base de apoio, até porque são apoiados por setores transnacionais que também não querem que a guerra acabe, eles podem fazer coisas desse tipo, ataques contra a sua própria população. E o Medvedev coloca que seria utilizada uma bomba suja com elementos radioativos para culpar a Rússia pelo ataque. Então, a questão de envolver elementos radioativos chamaria ainda mais a atenção, seria algo ainda mais impactante. E a Ucrânia promovendo ataques contra suas próprias estruturas e contra a sua própria população também não seria uma novidade nessa guerra. Assim como eu falei antes que ataques terroristas da Ucrânia podem ser promovidos em qualquer parte da Europa, porque a Ucrânia promoveu atividades terroristas ao longo da guerra contra o território russo e foi inclusive estimulada por vários setores, ela pode fazer isso contra a sua própria população, porque ela fez isso antes e foi estimulada a fazer isso. Então é preciso prestar atenção no que pode ser feito aí pela Ucrânia, é o que o Medvedev está dizendo. Letras vermelhas. A Ucrânia já ensaiou um incidente em Chernobyl. A mídia, foi a Rússia que atacou. Aí a pergunta que fica é, porque sempre que existe esse tipo de matéria, nunca há uma discussão sobre os motivos que a Rússia teria para fazer isso. A Rússia não atacou Chernobyl para tentar gerar um incidente nuclear grave em nenhum momento dessa guerra, em nenhum momento. Agora que a Rússia está às portas aí de uma vitória total, já que o próprio presidente dos Estados Unidos falou isso, está se comportando desse modo, por que a Rússia faria uma coisa dessa para jogar a opinião internacional contra ela em um cenário em que as negociações inclusive já começaram? Então não faria o menor sentido a Rússia promover um desastre em Chernobyl. Assim como a Ucrânia costuma atacar a usina nuclear de Zaporizhia, fez isso várias vezes ao longo da guerra, e a mídia corporativa diz que foi a Rússia. Sendo que a usina nuclear de Zaporizhia está sob o controle da Rússia. Por que a Rússia atacaria uma usina nuclear que está sob o controle dela? Ela não ganha nada com isso. Atacar uma usina nuclear e gerar um desastre nuclear que possa prejudicar a Europa como um todo, já que no caso da usina nuclear de Zaporizhia, até onde eu sei, a maior usina nuclear da Europa, isso geraria um ambiente desfavorável de opinião internacional em relação à Rússia. Por que ela faria isso? Sendo que a Rússia demonstrou ao longo de toda a guerra que ela evita gerar esse tipo de ambiente que possa criar caldo ali para aumentar as sanções contra ela. Então foi um cuidado que a Rússia tomou desde o início. Por que ela entregaria isso de bandeja? Letras azuis. A Rússia evitou provocações da OTAN e evitou uma resposta nuclear tática depois de várias situações em que era evidente que a OTAN criou um arranjo ali em parceria com a Ucrânia para que a Rússia respondesse com um ataque nuclear tático na Ucrânia
para gerar um ambiente internacional de pânico que justificasse mais ações contra a Rússia. Então a Rússia evitou. Inclusive ela apresentou uma arma tão destruidora quanto, segundo a própria Rússia, né, ela tem um potencial de uma arma nuclear, mas não é nuclear. E aí ela quebrou totalmente a OTAN. Ali, até porque ela poderia ser usada, porque o Trump, lá no primeiro mandato, ele saiu de um acordo de armas de alcance intermediário que autorizam a Rússia a usar esse tipo de armamento ainda. Então a Rússia estava autorizada a fazer isso. Pelo menos era justificável. Não era armamento nuclear, inclusive. Né? Aí ali a Rússia quebrou a OTAN no meio com seu objetivo. Né? Só que o fato é, não faria sentido, sobretudo agora, a Rússia promover um ataque nuclear. Aí pode ser que a Ucrânia mesmo faça isso para culpar a Rússia. É isso que o Medvedev está colocando. Ainda sobre esse cenário de guerra na Ucrânia, a Kaja Kallas fez algumas ponderações sobre o que ela... A Kaja Kallas é Relações Exteriores da União Europeia. É uma política da Estônia. Ela fez algumas considerações a respeito do que ela acha dessas conversas entre Estados Unidos e Rússia. E ela colocou posições muito críticas. Segundo vários setores da OTAN, e a gente já discutiu inclusive um artigo que falava justamente desse modo, algumas das qualidades, entre aspas, né, ao meu ver isso não são qualidades, mas para a OTAN são qualidades e eu já vou dizer por quê. Algumas das qualidades da Kaja Kallas são que ela é inexperiente, primeiro, e ela nutre um forte sentimento anti-Rússia. Na minha opinião, isso são características de uma boa bucha de canhão, e nada, para a OTAN, nada melhor do que isso. Para a União Europeia, nada melhor do que isso. Então, ela reúne características que fazem com que ela tenha um potencial alto de fazer bobagem e assumir as culpas depois. É esse tipo de sujeito que a União Europeia precisa e gosta, e a OTAN também. Que são sujeitos que vão assumir responsabilidades por trabalhos sujos que vão fazer para setores financeiros superpoderosos. É justamente a característica necessária. E claro, a Kaja Kallas, ela é crítica dessas negociações, porque segundo ela, é o que aparece na matéria aqui, ó, a Kaja Kallas chamou a Federação Russa de vencedora nas negociações com os Estados Unidos, e ela critica isso. Está aí a Kaja Kallas na foto. Letras vermelhas, ela condenou o fato dos Estados Unidos estarem oferecendo tudo o que a Rússia quer, mas a gente sabe que a lógica do Trump é, bom, agora tem que sair dessa guerra de algum jeito, ele não quer aparecer na foto com os perdedores, quer acelerar um final de guerra e quer ganhar muito com isso. O que ele faz? Ele senta com a Rússia e propõe o seguinte, vamos partilhar. Eu vou entregar o que vocês querem e vocês me entregam algumas coisas para eu ganhar algo com esse final de guerra e deixa todos os aliados dele se estreparem. Foi isso que ele fez na prática, pelo menos me parece. E aí a Kaja Kallas está criticando isso aí, até porque ela faz parte do clube que foi colocado na cadeira dos perdedores. E ela é uma liderança inexperiente e que nutre um ódio contra a Rússia, a exemplo do Zelensky, que tem as mesmas características e foi uma bucha de canhão que está na situação que está, criticou essa situação que escancarou a vitória da Rússia. Ela está irritada justamente porque essa forma de fazer as coisas admitiu uma derrota retumbante da OTAN. Letras azuis. Ela disse que a União Europeia barrará propostas que não lhe agradem. Não sei se ela tem condição para fazer isso, mas o fato é que ela admite que a União Europeia vai ser um empecilho para que os acordos de paz avancem. E isso já está muito claro. As reuniões que estão acontecendo na Europa já revelam isso, que esses setores vão tentar truncar o meio de campo. E setores que querem um prolongamento da guerra apoiam essas lideranças europeias que querem evitar um final de guerra mais rápido. Né? Letras vermelhas. E por falar em União Europeia, outra figura aí que também vai ser um entrave, né, que é a Ursula von der Leyen. Letras vermelhas, ela diz a Kaja Kallas que a União Europeia está ampliando sanções, ou seja, mantendo mais do mesmo, prejudicando-se mais ainda, né, que o povo europeu se prejudica com essas sanções. Os Estados Unidos dão gargalhada com isso. Então, é o que eu falei ontem, os Estados Unidos já estão negociando partilha com a Rússia e vão ganhar com isso. E a União Europeia está propondo medidas que prejudicam ela, a Europa, e favorecem os Estados Unidos. Isso é muito louco. E que a União Europeia também armará mais a Ucrânia para pressionar a Rússia e pressionar por melhores termos. Na verdade, isso aqui é um movimento de manutenção da crise na Europa e de prolongamento da guerra, que é o projeto dos setores que querem prolongar a guerra. Então há uma divisão. Alguns setores já estão trabalhando no desembarque,
e vão ganhar com esse desembarque, que são os setores que estão ali em volta do Trump, e outros setores dentro da OTAN querem continuar a guerra porque ganham com ela. Então existem aí... E claro, muitos setores que estão querendo desembarcar agora ganhando, eles ganharam ao longo da guerra também. Letras azuis. A União Europeia faz um jogo de setores que querem prolongar a guerra. Então a gente está vendo aí falas de lideranças políticas que são os administradores políticos desses interesses. Eles são os porta-vozes desses interesses que querem prolongar a guerra. É a Ursula von der Leyen, é a Kaja Kallas e assim por diante. Ainda sobre a Ucrânia. Vocês lembram que eu discuti aqui com vocês um artigo do The Telegraph que colocava que a proposta do Trump para a Ucrânia ela era mais humilhante ou tão humilhante quanto a proposta que foi feita para a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, que é aquela proposta de entregar as riquezas minerais para os Estados Unidos. Então, olhem essa matéria. A Ucrânia não está pronta para assinar o acordo de recursos minerais com os Estados Unidos, diz o Zelensky. Então, o Zelensky negou a proposta do Trump. Isso explica muito do comportamento extremamente agressivo do Trump em relação ao Zelensky das últimas horas. O Trump vinha fazendo críticas à Ucrânia, ao governo ucraniano, por deixar essa guerra começar, por deixar a guerra avançar. Ele sempre fez críticas desse tipo. Agora, ele aumentou a agressividade nas últimas horas. E, acredito eu, essa agressividade se deve à negativa pública do Zelensky, que é apoiado por setores. Basta ver que o The Telegraph publicou uma matéria criticando a proposta do Trump. Ele é apoiado por setores que não gostam da proposta porque querem prolongar a guerra. Então são setores que discordam da forma como o Trump está fazendo as coisas. Então o Zelensky ganha apoio desses setores para negar a proposta. Senão ele não teria negado. Porque ele não está em condição de comprar problema com todo mundo. Então setores poderosos continuam apoiando ele nesse tipo de decisão. Aí o Zelensky continua a sua aventura de final de guerra para tentar conseguir até um desembarque seguro para ele e para aqueles que governaram junto com ele. Letras vermelhas. O Zelensky está visitando países do Golfo, fazendo propostas de acordo, de parcerias. Aí a pergunta que fica é: estaria o Zelensky oferecendo riquezas da Ucrânia em troca de um porto seguro, de asilo político, de melhores condições de desembarque? Até porque é o seguinte, o Zelensky vai prolongando a guerra com o apoio de quem quer prolongar a guerra até onde dá, porque aí ele ganha tempo para ver se ele consegue um desembarque seguro. Ele não vai ser presidente para sempre. Nem ele vai ser presidente, nem aqueles que estão no governo vão ser governo para sempre. Dado tudo o que aconteceu, e repito que a OTAN não vai assumir a culpa pela derrota, nem por tudo que foi feito ali, as barbaridades, esse pessoal precisa de um bom paraquedas. Então pode ser que o pessoal comece a fazer jogadas aí e propostas para tudo quanto é lado. Letras azuis. O Trump respondeu ao Zelensky chamando-o de ditador. Então a agressividade do Trump aumentou. Depois dessa negativa do Zelensky aí, aumentou muito. Ele vinha fazendo críticas à Ucrânia e ao Zelensky. Mas o Trump, ele intensificou, inclusive dizendo que o Zelensky está no poder e o mandato dele já acabou, que é verdade, já acabou em maio do ano passado, então vai fazer um ano, daqui a pouco aí, um ano que o cara está no poder, sem eleições, e que o Zelensky tem que... Para ele poder participar das negociações, ele tem que passar por uma eleição. E chamou o cara de ditador se ele está no poder sem eleição. Ou seja, o Trump aumentou a voltagem. Ele perdeu a paciência mesmo com o Zelensky. E acredito que muito da paciência que ele perdeu é porque o Zelensky, apoiado por setores que também não gostam da forma como o governo Trump está conduzindo, ele negou aí essa proposta do Trump. Agora vamos falar sobre essa questão de China e Estados Unidos, que é o segundo tema em destaque aqui no vídeo de hoje. A partir de uma resposta que a China deu a esse cenário de tarifas que estão sendo consideradas pelo Trump, aí, tarifas que aparecem nessa matéria do The Wall Street Journal. O Trump considera tarifas de 25% sobre automóveis, chips e produtos farmacêuticos. Aí a China deu uma resposta a isso que abre algumas reflexões importantes, inclusive sobre o comportamento dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre essa questão aí. Letras vermelhas. A China diz que as tarifas vão atingir mais os seus concorrentes regionais do que a própria China. Ou seja, essas tarifas atingem mais os concorrentes regionais da China, que são aliados dos Estados Unidos, do que a própria China.
porque a China desenvolveu estruturas que podem blindar ela das tarifas, vai atingir, mas a China tem blindagem para isso, tem envergadura para segurar as tarifas e também pode responder a elas. E os aliados dos Estados Unidos, concorrentes da China, eles são mais vulneráveis, submissos, estão mais à mercê dos Estados Unidos, vão sofrer mais com isso, negociam, têm um estreitamento maior com os Estados Unidos e vão sofrer mais com isso. Essa resposta da China, ela revela uma estratégia da China nas respostas que dá também. Porque quando ela responde desse modo, dizendo os Estados Unidos atingem mais os seus aliados do que os seus adversários, ela estimula a animosidade entre os aliados dos Estados Unidos que estão sendo tratados da pior maneira possível. E isso vai na política da China de abrir as portas para os aliados dos Estados Unidos que estão revoltados com o Trump. Então a China está trabalhando nessa ideia quando ela responde desse modo. Mas ela não está inventando. A China não está criando caso para criar intriga entre Estados Unidos e aliados. O Trump está fazendo isso mesmo. Ela está fazendo uma leitura concreta do cenário. Ela é realista. Só que ela está expondo isso, inclusive criando uma didática, para que isso torne-se claro, tão claro que fique impossível para a opinião pública desses aliados tolerar esse tipo de comportamento. Aí a China vai estar do outro lado com a porta aberta se alguém quiser conversar. Então é uma primeira leitura possível, mas vamos mais. Letras azuis. A China diz que vem reduzindo exportações para os Estados Unidos. Isso demonstra o quê? Que ela sabe que o ambiente vai ser cada vez pior, cada vez mais hostil, que os Estados Unidos não vão aceitar a China como uma potência, que a China não vai ser aceita como a primeira economia do mundo pelos Estados Unidos. Eu nem consigo imaginar os Estados Unidos deixando tudo assim do jeito que está. E bom, a China nos passou, vamos aceitar. Isso não me parece nem realista. E a China, claro, não acha isso realista. Por isso que ela caminha para um desligamento cada vez maior das suas relações com os Estados Unidos. Porque o cenário será cada vez mais hostil. Os Estados Unidos não vão coexistir e não vão aceitar uma outra potência. Isso não vai acontecer. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas os Estados Unidos trabalham para um confronto direto. Então a China ela já vai se preparando para isso. A Rússia sentiu isso antes da guerra da Ucrânia começar, que viria um ataque pesado com sanções, tanto é que ela tentou desdolarizar super rápido, só que não deu tempo. Daí a guerra começou antes e as sanções vieram, porque ela já sentia aquele ambiente ali também. A China vai trabalhando e vai ganhando tempo porque ela sabe que num dado momento essa situação de sanções vai aumentar muito mais rápido do que está acontecendo agora. Porque os Estados Unidos vão criando motivos para tentar emparedar os seus aliados para romper as relações com a China, né? Letras vermelhas. Japão e Coreia do Sul, e aí os aliados dos Estados Unidos, os concorrentes regionais da China, né? A Europa não cabe porque não é um concorrente regional. Mas Japão e Coreia do Sul, que eu coloquei no mapa, fazem parte daquilo que a China citou, dos países que são mais atingidos do que ela própria. E a China é adversária, esses dois são aliados, inclusive são ocupados militarmente pelos Estados Unidos e estão sendo mais atingidos, assim como a Europa também, que não é um concorrente regional da China, mas é um aliado dos Estados Unidos também, que são mais atingidos pelas tarifas e são aliados. Então a China trabalha nessa pedagogia do vocês estão vendo que a liderança e a aliada de vocês está fazendo com vocês mesmos? Quem sabe a gente conversa um pouco mais. Letras azuis. O Trump tem ameaçado a China, mas ele atinge mais os seus aliados. Então podem perceber, a ameaça com a China, ela vem... O Trump ele coloca a China como centro dos seus ataques. É o grande adversário dos Estados Unidos para o Trump. Para o Trump e para os seus aliados. Para sua base no governo. As figuras que o Trump escolheu para o seu governo são figuras com forte sentimento anti-China. Podem ser anti outras coisas, anti-Irã, alguns outros anti-Rússia, mas existe um certo consenso de que a China está na alça de mira. E é o adversário principal. Só que a gente percebe que o Trump verbaliza várias ameaças à China e é hostil no palavrório, mas ele está atingindo primeiro seus aliados. Ele está conseguindo submissão dos seus aliados antes. Isso demonstra uma certa percepção de mundo do Trump e que, inclusive, ele não só está falando coisas nesse sentido, como ele, com as suas ações, está construindo
consolidando um certo mundo desse tipo, com a forma dele agir. Que ele está ajudando, então ele ameaça a China, mas atinge aliados. E assim ele ajuda a consolidar três grandes forças. E isso está no verbal dele também. Isso está no verbal dele e de várias figuras do governo dele. Que quando o Trump fala, ele se refere com respeito. Ele diz que são adversários, mas ele se refere com respeito ao Putin e ao Xi Jinping. Tem outras figuras que ele trata com respeito, mas quando ele lida com seus principais adversários, ele coloca respeito, ele fala com respeito do Putin e do Xi Jinping, até fala de maneira amigável, que não são nem amigos, nem nada perto disso. Mas ele coloca, e ele se coloca nesse pacote dos grandes líderes. Se vocês repararem o J.D. Vance, que é o vice dele, quando ele esculacha a Europa lá, naquele evento que aconteceu, ele diz o seguinte, que a Europa não pode estar à mesa de negociações porque ela é fraca. E quem é que estava na mesa de negociações que o J.D. Vance citou? Rússia, Estados Unidos e China. Então ele exclui a Europa desses polos de força. Por isso que a China vai no sentido contrário. E o Trump também é assim. Ele fala, gosto muito do Xi Jinping, e ele fala de maneira... Tem um sentido político nisso, né? Tem um trabalho ali. E do Putin. Não tem nada de carinho nem amizade entre eles. Mas ele consolida ali uma certa visão de mundo de três polos de força. E que é o que importa para ele. E ele vai consolidar o quê? Toda a submissão dos seus aliados para poder fazer o seu jogo de força contra esses outros dois. Por isso que ele está criando ali, né, que a gente discutiu aqui, o Trump desenhando o espaço vital dele, colocando o Canadá, a Groenlândia ali, achacando o México, gerando uma pressão enorme sobre a América Latina, o canal do Panamá sendo tratado como o canal dos Estados Unidos. Ele cria a sua zona de influência para poder enfrentar esses outros dois que estão na mesma altura que ele. Então ele trabalha nessa linha. Isso, por si só, a gente já percebe que a vida aqui na América Latina não vai ser fácil. Ele trabalha nessa lógica de constituir o quê? A zona de influência dele, e ele coloca na sua zona de influência os seus aliados mais próximos, mesmo que não geograficamente, que é a submissão total. E por isso ele vai esmagando os seus aliados para que virem praticamente uma extensão dos Estados Unidos, porque ele está num jogo de forças com aqueles outros dois, que são os grandes adversários à altura dele, né? Letras vermelhas, o Trump faz a China parecer ainda mais uma líder global, e porque ele se comporta de um modo, ele esvazia espaços que permitem que a China avance, e ela está avançando, ela ganha projeção com isso. Fica muito discrepante o Trump atuando e o governo chinês. Existe uma diferença brutal de maturidade e inclusive de diplomacia. Então a China está se ressaltando como liderança e no cenário diplomático e como liderança tecnológica, e o Trump destacou a vitória militar da Rússia. Então podem perceber que ele está ressaltando esses três polos de força e ele está achatando qualquer outro. Tanto é que ele não encaixa o Irã nisso. Ele trata o Irã de cima para baixo. Ele não trata o Ali Khamenei da mesma maneira que ele trata o Putin ou o Xi Jinping. Essa é uma questão. Ele não trata a Europa como um polo de força. Ele trata como algo menor que ele. E menor que Rússia e menor que China. Letras azuis. A China ganha projeção em inteligência artificial e energias alternativas. E ela ocupa espaços, quando fala de energias alternativas, que o Biden vinha tentando ocupar. Que é do discurso da sustentabilidade, inclusive, né, de um mundo que respeite mais o meio ambiente. Então, o governo Biden construiu um arcabouço e a China pegou aquilo, porque o Trump abandonou. Então percebam que, claro, existe um outro fazer geopolítico ali em torno do Trump, de setores poderosíssimos também, que são tão perigosos quanto os setores do Biden. É uma outra levada, conforme eu disse, mas é interessante notar essa diferença aí, né? Agora vamos para o Oriente Médio e vamos falar dessa situação do Líbano, que é uma situação complicada, porque o governo do Líbano não quer mais a presença de Israel, a presença militar de Israel no sul do Líbano. Israel já deveria ter saído há bastante tempo, aí esse prazo foi prorrogado para o dia 18 de fevereiro, que já passou. Então, passou o 18 de fevereiro, que já era um período prorrogado, porque Israel já deveria ter saído antes,
E o governo do Líbano diz, não, depois de 18 de fevereiro a gente não vai poder demarcar mais um prazo, porque aí Israel vai ficando para sempre. O fato é que Israel disse que não vai sair do território libanês porque os militares libaneses não têm condições de garantir a segurança do norte de Israel de ataques do Hezbollah. Aí fica esse impasse. Tanto é que eu já discuti com vocês aqui que Israel determinou vários pontos onde continuará com tropas. Isso foi até uma matéria que eu trouxe para discussão aqui recentemente. Aí aparecem França e Estados Unidos colocando seu tempero nessa coisa toda. Trago a seguinte matéria. Estados Unidos e França querem mercenários destacados para o sul do Líbano. Isso já estaria acontecendo na faixa de Gaza, letras azuis ali. Ó. Os mercenários dos Estados Unidos já estariam atuando na faixa de Gaza, no corredor Netzarim, que é aquele corredor que divide a faixa de Gaza em norte e sul, e ali tem uma fortificação militar de Israel que ficava filtrando quem passa de um lado para o outro, e esses militares teriam sido substituídos por mercenários dos Estados Unidos, que atuam em aliança com Israel. Então, sei que aí você deve dizer, bom, isso aí não muda nada. Mas a questão principal é essa, já teria mercenário atuando na faixa de Gaza. O que seria feito é propor isso também para o sul do Líbano. Letras vermelhas, só que a França tinha feito uma proposta um pouco diferente, que Israel não gostou. Letras vermelhas, Israel rejeitou a proposta da França de enviar as suas tropas para substituir militares de Israel. Bom, aí Israel não vai topar mesmo, porque tem interesses da França e de Israel que se cruzam no Líbano. Então os dois ali têm interesses que se cruzam. É lógico que Israel não vai deixar tropas francesas ficarem ali num local de interesse de Israel no Líbano. Várias vezes ao longo aí de vários vídeos que eu fiz, a gente viu episódios, discuti com vocês, notícias do Macron trocando farpas com Israel por causa dessa questão do Líbano. Então, Israel não topou isso, aí vem uma outra proposta que é a dos mercenários no sul do Líbano, assim como já estariam atuando no corredor Netzarim. Tanto é que várias vezes eu discuti com vocês aqui sobre a faixa de Gaza, sobre o corredor Netzarim, que fica ali que divide Gaza em norte e sul, e o corredor Filadélfia, que fica lá na fronteira entre Gaza e o Egito. Né? Então, eles já estariam atuando na faixa de Gaza, atuariam ali também no sul do Líbano. Ainda sobre o Oriente Médio, eu trago a seguinte matéria. O Pentágono envia bombardeiros B-52 sobre o Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos tentam pressionar o Irã. O Trump falou sobre isso. Ele falou que ele aumentaria a pressão sobre o Irã, inclusive ele falou que aumentaria as sanções sobre o Irã. Isso é algo que tem os aplausos de Israel, do governo de Israel, até porque é a conduta que se espera de um presidente dos Estados Unidos por parte de Israel. Israel espera isso. O Biden também fez tudo que Israel queria, e um pouco mais, inclusive, só que o Trump ele verbaliza de maneira entusiasmada isso. Isso cria uma sensação bem diferente dentro do governo de Israel. Por isso que Israel está vendo a presença do Trump no poder como um aval para fazer muito mais barbaridades do que já vinha fazendo com o governo Biden, que também fazia tudo aquilo que Israel queria. Só que o Trump ele daria mais asas a esse tipo de coisa, segundo figuras políticas de Israel. E nesse caso aqui faz parte desse cenário ainda. E isso aqui pode arrastar o Trump, inclusive, para algo que ele parece não querer, que é estar envolvido numa guerra que tiraria a atenção dele em relação à China. Então pode acabar gerando um efeito até contrário. Vamos falar um pouco sobre essa questão aqui. Letras vermelhas. O B-52, o bombardeiro, aparece na foto para vocês aí. Letras vermelhas. O Irã já disse que tem mais uma ação de resposta preparada caso Israel ataque o país. Então o Irã percebeu que Israel está de novo aumentando a intensidade de ameaças e que pode vir a fazer alguma coisa dentro do Irã novamente, e ele já dá uma resposta de que já tem uma operação preparada, como tinha outras quando Israel atacou. Até porque, letras azuis, Israel ameaça atacar instalações nucleares do Irã, e setores de Israel sentem que o momento certo é o governo Trump, porque ele vai dar aval a tudo que Israel fizer. Só que se esse ataque acontecer às instalações nucleares do Irã, uma guerra começa. Aí começa uma guerra que vai forçar a OTAN a dar total suporte a Israel.
Não que Israel seja um membro da OTAN, não é. Israel é um aliado extra-OTAN, mas sempre que Israel faz as suas aventuras, a OTAN banca essas aventuras. Então isso puxaria uma guerra para o Oriente Médio e tiraria a atenção do Trump do seu foco na China. Então acabaria uma guerra na Ucrânia e as atenções iriam para o Oriente Médio e não total para a China, como o Trump está dizendo. Então, essas asas aí que ele está dando às aventuras de Israel podem se voltar contra o próprio projeto dele. Então vamos ver como é que essa coisa vai se processar. Agora a gente vem para a América Latina e fala sobre essa situação aqui, que inclusive eu coloquei, não essa matéria, não essa notícia, só descrevi para vocês essa situação, tanto no canal do Telegram quanto na aba comunidade aqui no YouTube. Eu coloquei esse fato que aparece nessa matéria aqui, que é o Petro, que é o presidente da Colômbia, aparece aí na foto para vocês. Ele denuncia que traficantes de drogas querem atacar avião presidencial com mísseis. O que o Petro está revelando, ou está tentando chamar a atenção para uma situação difícil, é o panorama que ele vive como governante da Colômbia. Porque a situação entre o governo e grupos guerrilheiros que lidam com o narcotráfico é cada vez pior. O governo Petro é um governo extremamente pressionado, tem esses grupos de guerrilha que lidam com o narcotráfico que atuam na Colômbia, tem grupos paramilitares ligados a outros setores, inclusive da oposição, que atuam na Colômbia e matam gente pra caramba também. Tem bases militares dos Estados Unidos na Colômbia, é um caos completo. É uma situação muito difícil. Aí o Petro tenta talvez chamar a atenção para todo esse drama que ele vive ali como governante e para uma situação em específico. Letras vermelhas, as relações entre o governo da Colômbia, do governo Petro, e o grupo ELN estão cada vez piores. O grupo ELN é um grupo de guerrilha que atua com narcotráfico. Por quê? O Petro, ele pôs fim às negociações e partiu para o enfrentamento, aí está sofrendo, né, o rebote de adotar esse tipo de conduta. E tem uma situação, ali a situação de Catatumbo, que eu já discuti com vocês outras vezes, inclusive trouxe um mapa ali da região para vocês, que inclusive a Venezuela ofereceu apoio para o Petro para lidar com essa situação, que é o fato de que existe um confronto entre a ELN e dissidentes das Farc, que está gerando uma violência gigantesca e que o governo Petro, o governo da Colômbia, não está conseguindo colocar controle naquela situação. Letras azuis. A gente deve lembrar de outro fato também. Quando eu li isso aqui, eu até, esse fato, quando eu cruzei com uma notícia sobre isso, foi a primeira coisa que me veio à cabeça e eu até coloquei no texto de ontem, né? A Agência Antidrogas dos Estados Unidos alertou o Petro sobre um atentado que ele sofreria. Eu até coloquei isso aí. Sabendo do envolvimento da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, como de vários órgãos nos Estados Unidos com crime organizado na América Latina, se isso era um alerta para salvar o Petro, ou se era uma ameaça de que eles próprios organizariam isso aí. Então, foi ali foi o próprio Petro que falou, né, que a agência antidrogas avisou ele que ele poderia ser alvo de um atentado. Agora ele fala de um episódio, né, de mísseis que podem abater um avião presidencial. A gente percebe o Petro aí, né, numa situação complicada. Agora vamos para a vizinha Venezuela. Estávamos na Colômbia, vamos para a Venezuela, porque tem uma situação acontecendo ali entre a Venezuela e a Guiana, que é o que aparece nessa matéria. A Guiana investiga ataque a 6 soldados na fronteira com a Venezuela. Aí tem versões sendo contadas dos dois lados. A Guiana acusa o governo da Venezuela de atacar os seus soldados, e a Venezuela desmente, dizendo que, na verdade, houve um entreveiro numa área de mineração ilegal de Essequibo, e aí esses soldados saíram feridos dessa situação aí. Aí a Venezuela desmente a Guiana, lembrando que entre Guiana e Venezuela tem uma tensão forte por causa da região de Essequibo. E os Estados Unidos estão louquinhos para colocar uma presença militar maior ali em Essequibo por causa da Venezuela, até porque exploram petróleo ali. Vamos falar sobre essa questão aí. Está aí a Venezuela pintada de amarelo e a Guiana de laranja. Letras vermelhas. A Venezuela afirma que a Guiana visa criar tensão para justificar a presença militar dos Estados Unidos, que quer estar ali. Então os Estados Unidos exploram petróleo ali e querem aumentar a sua presença ali justamente para impedir que a Venezuela reivindique a região, que é uma reivindicação histórica da Venezuela. Letras azuis.
A Venezuela reivindica a região de Essequibo. Isso historicamente não é que o Maduro acordou num certo dia e resolveu tomar Essequibo da Guiana, não. Isso é uma reivindicação histórica, inclusive apoiada pelo povo venezuelano. Houve até uma consulta popular para isso, o povo foi favorável, uma consulta recente, inclusive. Então é uma questão importante, histórica e popular na Venezuela. E os Estados Unidos querem impedir isso por quê? Porque exploram petróleo ali. Diga-se de passagem, todo esse tema do petróleo dessa região, ele é muito caro para os Estados Unidos, né? Podem perceber, o Brasil, a Petrobras, está cogitando pesquisas para explorar petróleo na margem equatorial. Olhem o que a mídia corporativa está fazendo com esse tema. Ainda sobre a América Latina, e criando uma ponte América Latina e Europa, discurso no seminário de alto nível no Parlamento Europeu sobre a parceria entre a União Europeia e a América Latina e o Caribe. Aí nessa foto que eu trouxe para ilustrar esse tema, eu coloquei duas figuras que têm posições contrárias, pelo menos no que tange ao acordo Mercosul e União Europeia. De um lado, aí aparece a Ursula von der Leyen, que é uma liderança na União Europeia, ela é uma entusiasta do acordo Mercosul-União Europeia, e do lado dela está o Macron, que é o presidente da França, que tem uma posição crítica em relação a isso, tanto é que ele fez questão de barrar publicamente esse acordo entre União Europeia e Mercosul, porque ele é pressionado por setores agrários franceses que perdem com esse acordo. Tanto é que teve até protesto, né? Os setores agrários foram às ruas contra esse acordo. Sobre essa discussão toda do interesse da União Europeia em estreitar laços comerciais com a América Latina, e parte disso está nesse acordo com o Mercosul, embora o interesse vá muito além do Mercosul, eu trago dois temas, começo pelas letras vermelhas. Emparedada pela submissão aos Estados Unidos e em crise, e o Trump ele está tornando ainda mais pública essa submissão e exigindo ainda mais submissão da União Europeia em relação aos Estados Unidos. A submissão que já estava colocada no governo Biden. O Trump só está dando publicidade a isso e exigindo ainda mais submissão. E assolada por essa crise, construída também pelos Estados Unidos na Europa, a partir do cenário de guerra que foi construída pelos Estados Unidos, os Estados Unidos capitalizam sobre essa crise, drenando, parasitando a Europa, ocupando ali espaços e explorando as brechas que se abrem a partir dessa crise, oriunda também da guerra, dentre outros fatores. Então a gente pode dizer que esse cenário de crise na Europa, fruto ali do cenário de guerra, fruto da pressão para mais investimento em defesa, fruto do corte de relações energéticas entre Europa e Rússia, União Europeia e Rússia, os Estados Unidos exploram isso aí e parasitam a Europa. Europa que vive uma situação especialmente crítica. Tanto é que a imposição dos Estados Unidos para que não transacione energia com a Rússia e feche as suas relações comerciais com a China, isso gera aí um enorme problema para a Europa. Aí a partir disso, continuo depois da vírgula, a União Europeia busca mais ganhos na América Latina. Então, parasitada pelos Estados Unidos e com várias situações de imposição de crise, a Europa busca saídas na América Latina, para essa situação extremamente difícil em que ela se encontra. Letras azuis. Além disso, a União Europeia tenta ser uma cara mais amigável por parte aí de alguns setores transnacionais para barrar a China aqui na América Latina, já que a figura do Trump, ela é uma figura que, né, a forma como o Trump se refere à América Latina gera uma animosidade. Aí a União Europeia pode tentar ter uma cara mais amigável para estabelecimento de parcerias comerciais com a América Latina, e essas parcerias podem fazer frente ao interesse da China aqui, ou podem tentar, fazer é outra coisa. Então seria uma tentativa de alguns setores de buscar abrir portas, já que o Trump ele costuma derrubar as portas, né, quando ele quer entrar, e não abrir portas através de mecanismos mais sutis. Aí a União Europeia poderia fazer esse trabalho para tentar barrar a investida da China, já que a forma como o Trump trata a América Latina tende a criar animosidade. A China vai explorar isso aí. Aí a União Europeia poderia aparecer com uma postura um pouco mais civilizada, só a postura para abrir as portas, tá? Porque a exploração é tão semelhante quanto. Então poderia ser uma outra função da União Europeia estreitando esses laços aí com a América Latina. Agora a gente vai para o continente africano e eu trago de volta aqui uma discussão que eu já fiz 2 ou 3 vezes aqui no canal
quando eu falei sobre a tentativa de formação no Sudão, que vive ali um confronto entre um governo militar, que é o governo do Sudão, e facções militares rebeldes. Então é um confronto que está acontecendo aí no Sudão, e os rebeldes, essa facção militar rebelde, está tentando consolidar com o apoio de grupos políticos, a oposição no Sudão, um governo paralelo, o que pode criar uma situação semelhante ao que acontece na Líbia. É justamente o que aparece nessa matéria que eu trago para a discussão. Esses grupos paramilitares, essa facção militar rebelde do Sudão, anuncia planos para governo separatista, ou seja, tem a formação de 2 governos aí no Sudão. Aí no mapa para vocês aparece o Sudão, pintado de amarelo, os Emirados Árabes, que eu já vou citar para vocês daqui a pouco aqui, e o Quênia também. Por que aparece o Quênia pintado de verde? Letras vermelhas. Esse anúncio foi feito, o anúncio do governo paralelo aí, ele foi feito em um evento que ocorreu no Quênia. Daí a gente já tira a grande possibilidade do Quênia estar apoiando a formação desse governo paralelo, que também tende a ser apoiado pelos Emirados Árabes. Por quê? Porque os Emirados Árabes eles dão apoio aos rebeldes. Ou seja, é um governo em formação que vai atuar nas áreas que são ocupadas e dominadas por essa facção militar rebelde. O governo é um governo liderado pela oposição política no Sudão e teria o apoio do Quênia e dos Emirados Árabes até agora também. Mas existem outras suspeitas ali que eu já discuti com vocês, que é o apoio do Chad a esses grupos rebeldes, e inclusive a França já foi acusada de dar suporte a esses grupos rebeldes. Essa facção militar rebelde, eu também já discuti isso aqui com vocês. O fato é que a coisa está caminhando para a formação de um governo paralelo. É um aprofundamento da crise que acontece no Sudão. Letras azuis. O Sudão caminha para uma situação semelhante à da Líbia, que desde a queda, o assassinato, o golpe transnacional contra o Muammar Gaddafi, teve a consolidação ali de 2 governos, porque o líder, o cara que estava à frente do golpe contra o Muammar Gaddafi e do seu assassinato, ele queria governar a Líbia a partir dali, só que puxaram o tapete dele. Aí ele começou um movimento que se contrapôs ao governo sugerido pelas forças que bancaram esse golpe contra o Muammar Gaddafi, e a partir dali a Líbia vive uma situação muito complicada. A Líbia tinha unidade, soberania e estabilidade até a morte do Gaddafi. Depois disso aí, a Líbia virou uma verdadeira bagunça. Então a situação do Sudão ela caminha para a formação de um governo paralelo, e é justamente isso que essa matéria traz aqui para a discussão. Agora a gente fala sobre essa situação que envolve de um lado Ruanda, do outro lado Bélgica. O pano de fundo disso aqui são os confrontos na República Democrática do Congo, tema que eu discuto sempre com vocês, dada a importância, e o crescimento da tensão na República Democrática do Congo, justamente por causa do confronto entre os militares da República Democrática do Congo e o grupo rebelde M23, lembrando que não é o único grupo rebelde ali, mas o tema que tem centralizado as discussões é a questão do M23, e o M23 é apoiado por Ruanda. Aí a Bélgica fez algumas considerações críticas em relação a isso, o governo de Ruanda não gostou e respondeu. É justamente o que aparece nessa matéria que eu trago para a discussão, matéria da Euronews. Ruanda suspende o programa de ajuda belga devido a comentários sobre a guerra na República Democrática do Congo. Sempre que algum país faz críticas à atuação de Ruanda, do governo de Ruanda, nessa situação, o governo de Ruanda responde de um mesmo jeito, que ninguém tem que se intrometer naquilo ali, que é uma questão que diz respeito apenas aos diretamente envolvidos, e faz uso de um apelo étnico para explicar, para justificar a sua participação. A gente conversou sobre a questão da África do Sul, que trocou farpas aí bastante com Ruanda, e eu trouxe essa questão. Tanto é que Ruanda chegou até a comentar, o governo de Ruanda, que estava pronto para uma guerra, depois de várias ameaças ali da África do Sul sobre isso. No que tange à Bélgica, Ruanda respondeu de uma maneira ainda mais pesada e até fazendo apelo a um argumento válido para defender uma atividade criminosa. Por quê? Porque Ruanda participa com o M23, apoia o M23 no roubo das riquezas minerais da República Democrática do Congo. E essas riquezas, elas são vendidas para empresas transnacionais.
Então é isso que está colocado, inclusive existem acusações graves sobre isso, até discutir com vocês já, inclusive dando nomes às empresas que estão participando, que estariam participando disso aí. É o que eu coloco nas letras vermelhas. A República Democrática do Congo acionou tribunais na Bélgica para denunciar empresas que compram minerais do M23. E tem participação direta de Ruanda nisso aí. O argumento que foi utilizado por Ruanda, que é um argumento válido de que os europeus não devem se intrometer nas questões ligadas ao continente africano, e é um argumento válido para justificar uma ação criminosa, já que a Europa realmente tem uma participação criminosa ao longo da história nas suas intromissões no continente africano, sobretudo a Bélgica, ou podemos incluir a Bélgica no meio disso, que tem uma atuação nefasta no continente africano, mas faz uso desse argumento para defender uma atividade criminosa, inclusive vendendo esses minerais para setores que têm até hoje práticas colonialistas. Então isso aqui é interessante desse argumento usado por Ruanda. Letras azuis. Ruanda dá suporte com armas pesadas e tropas ao M23, até por isso não é... O fato da República Democrática do Congo estar tendo problemas para vencer os rebeldes do M23 não significa que a República Democrática do Congo está perdendo uma guerra ou está tendo dificuldades para enfrentar um grupo de meia dúzia de rebeldes mal armados e mal treinados promovendo bagunça. É muito longe disso. Isso aí é uma maquinaria que envolve interesses transnacionais, as tropas diretamente envolvidas de Ruanda e rebeldes muito bem armados e muito bem treinados. E muito dinheiro, já que a República Democrática do Congo tem os seus minerais roubados pelos rebeldes do M23 em parceria com Ruanda, e isso é vendido para setores ultrapoderosos e ultra ricos. Então o buraco é bem mais embaixo. Trata-se de uma maquinaria de saque de riquezas que envolve interesses transnacionais, não é meia dúzia de rebeldes ali fazendo bagunças e arruaças na República Democrática do Congo, muito longe disso. Aí no mapa para vocês eu coloquei a República Democrática do Congo pintada de amarelo e Ruanda pintada de laranja. Ruanda não é o único suspeito de participar nisso aí, já discuti com vocês, mas é o que está aparecendo mais aí, até porque o seu envolvimento é direto, tanto com armamento pesado para os rebeldes, quanto com tropas participando diretamente aí desses confrontos. E aí, momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante, para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa, aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor e vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho, vou parando por aqui e tchau para vocês.